Graça e paz, que a paz seja contigo, meus irmãos. Quero compartilhar aqui uma palavra da parte de Deus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, o nosso médico, o médico amado que Paulo tanto falava, né? É uma palavra, irmãos, muito interessante para os nossos dias, né? A gente a gente não, né? Sociedade em geral, o povo, né? Com algumas exceções, com poucas exceções, fintado os olhos muito nas riquezas terrenas. E aqui Jesus conta uma parábola para a gente abrir os nossos olhos, para a gente ficar esperto quanto a essas questões, sobre as riquezas terrenas, sobre os bens terrenos. Né? Não estou falando que dinheiro, bens aqui não tem seu devido valor, não tem a sua importância. Claro que tem a sua importância, porque o dinheiro é a nossa moeda de troca. Você trabalha, recebe o dinheiro e com o dinheiro você vai no mercado e compra faz as suas compras para que você venha se manter, pagar seu aluguel, venha, enfim. Só que quando a gente se empenha tanto em passar a nossa peregrinação aqui bem, né, com o nosso conforto, todo o conforto, porque às vezes se a gente não vigiar, você não se contenta com o que você tem. Ou melhor, nós não nos contentamos. Se nós não nos policiarmos, a gente nunca estará contente com aquilo que a gente tem. A gente tem uma casa de 3 cômodos e um banheiro. Você quer mudar para uma casa maior. Não, essa casa é apertada, essa casa... Você consegue mudar para uma casa maior. Só que essa casa vai ter aí 6 cômodos, porém não tem uma garagem. Você quer uma garagem. E você sempre vai mudando, você sempre vai querer. Ah, eu tenho um celular que ele tem 64 GB de memória. Só que esse celular a memória já começa a encher. E você quer um de 128, quer um de 100, não sei quantos. Então, esse é o perigo de nós não vigiarmos dessas questões que é as riquezas terrenas. Como Abraão peregrinou na terra, Deus fez uma grande promessa para ele, né? Sai de perto da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, ele foi próspero, né? Nas suas herdades, ele foi próspero para com Deus, né? Tinha intimidade com Deus. Foi chamado de amigo de Deus. Acredito que é o único que foi chamado de amigo de Deus. E o que acontece? Esse homem, ele nunca veio a possuir, ele só peregrinou. A herança que Deus fez, a promessa que Deus fez dessa herança, ele estava profetizando 400 anos, 450, 430 aproximadamente, 430 e 450 anos antes do pessoal possuir essa promessa. Então a promessa era para quem estava vindo. Então, quando você recebe grandes promessas, lê grandes promessas, essa promessa ela pode vir para os seus descendentes. Essa promessa não pode ser tão somente para você, mas para os seus herdeiros. E aqui Jesus nos instrui a vigiar sobre essas questões que acontecem. Quando você se empolga muito, se empenha muito, né? A ponto de deixar as coisas de Deus de lado e a focar só em passar os seus dias, que são pouquíssimos, 70, 80 anos o ser humano vive, e comparado à promessa que Deus tem, viver eternamente, 70 anos não é nada, né? Olha só o que ele diz. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 12, a parábola sobre o rico insensato. A partir do verso 16, que diz assim: E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, ou seja, pensava em si, dizendo: Que farei? Que farei? Não tenho onde colocar os meus frutos, ou a minha colheita que foi em abundância. E disse: Farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, para que eu venha guardar todas as minhas novidades e os meus bens que eu produzi este ano. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, olha só que soberba, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite
te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Olha só o perigo que é pensar somente, é isso que eu estou falando, né? Ele fala aqui, ó. Assim é aquele que ajunta tesouro e não é rico para com Deus. É pecado ter? Não. Possuir? Não. Só que você vai ter que ter posses aqui, mas você vai ter que ser rico para com Deus também. Não somente possuir aqui, mas possuir aquilo que Jesus falou, né? Que as nossas obras, ela tem que ser provada no fogo, né? O que pode ser provado no fogo e não é destruído? Faz um pensamento introspectivo aí, faz uma reflexão introspectiva e pensa consigo mesmo, o que eu tenho que vai ser provado no fogo que o fogo não vai consumir? Porque tudo aquilo que nós ajuntarmos aqui nessa terra, tudo aquilo que produzimos, pode ser o bem mais precioso, né? A riqueza mais bela nessa terra. Quando é provado no fogo, ela simplesmente é derretida, ela é consumida. O que eu produzo que o fogo não consome? Pensou? É isso aí. Pensastes bem, como diz Jesus, pensastes bem, né? A minha atitude, as minhas ações, quando ele fala assim para produzir frutos dignos de arrependimento, é as minhas ações, é o que eu faço, né? Quando eu faço algo pensando no reino de Deus, olha, eu quero ser rico para com Deus, é o que a parábola diz. Esse homem pensou na abundância da sua colheita. Ele falou, olha, eu colhi tanto que não vai caber nos meus celeiros, eu tenho que derribar esses e produzir outros, porque vai ser muito. Olha, você vai descansar, porque mal sabia ele que aquela noite ele morreria. Ele focou tanto nos seus bens, ele se empenhou tanto no trabalho terreno, que ele esqueceu, o último versículo fala lá, o 21. Ele esqueceu de ser rico para com Deus. Então, não adianta ter toda a herdade, ter toda a posse, ter uma colheita farta, né? Quem é produtor, não sei qual é a área que você trabalha, né? E ser pobre para com Deus. E os seus frutos, as suas obras ser provadas e ser consumida no fogo. Então que você, meus irmãos, que nós possamos produzir frutos dignos, que os nossos esforços seja para com as coisas celestiais. Claro que devemos trabalhar, você não tem como parar. Enquanto você estiver nessa terra, você vai ter que trabalhar, exceto em alguns casos, né, como fazia no Antigo Testamento. Hoje também existe alguns que vivem para a obra de Deus, né, e Deus, de certa forma, sustenta esses. Né? Naquela época existiam os nazireus, que eram pessoas separadas para Deus. Essa pessoa ela era exclusivamente para a obra de Deus. Hoje também existem grandes pregadores, né, como houve no passado, os que nos antecederam, pessoas que perderam as suas vidas, que morreram por causa do Evangelho. Então, que você produza esses frutos, que quando for provado no fogo, esses frutos não vão ser consumidos, que as suas obras não vão ser consumidas no fogo, né? Que Deus possa te abençoar grandemente, que essa palavra ela venha produzir em você efeitos, né? E que você venha meditar, guardar. Faça como Davi fez. Por que é importante? Porque a gente aconselha, por que a gente fala muito de guardar a palavra no coração? Porque Davi diz assim, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se eu guardar essa palavra, olha, eu tenho que vigiar, me policiar, porque se eu me empolgar muito aqui em juntar tesouro aqui na terra, eu sei que no dia da minha partida, se eu não tiver riqueza no céu, tudo aquilo que eu vivi aqui, tudo foi em vão, todo o meu esforço, todo o meu suor, toda a minha fadiga foi desperdiçada. Então, que você venha guardar essa palavra no seu coração, que nós venhamos a meditar. Não, realmente eu preciso ser rico para com Deus. Eu não preciso ser rico, mostrar para a sociedade que eu posso, que eu sou o cara, que eu sou bom no que eu faço. Eu não preciso disso, não. Eu preciso ter comunhão para com meu Deus. Eu preciso ter reverência
com aquele que me deu a vida, com aquele que me deu a saúde, com aquele que me dá o livramento, com aquele que me dá a capacidade intelectual de pensar, de raciocinar. Então, que eu possa reconhecer a grandeza de Deus na minha vida, que você possa reconhecer que sem Ele nada podemos fazer, que a nossa inteligência, que a nossa sabedoria diante dele é loucura. Que a nossa sabedoria, que a nossa inteligência seja baseada na Bíblia Sagrada. Que a nossa conduta, que o nosso comportamento seja um comportamento ilibado, que seja conduta que venha agradar a Deus, que seja o reflexo do Espírito Santo nas nossas vidas, que a pessoa, que a sociedade, que as pessoas possam olhar para mim e para você e elas possam ver as obras de Deus na nossa vida. Será que nós conseguimos? Com Jesus nós conseguimos. O que nós não podemos, com Ele, tudo é possível. O mesmo livro aqui, 1:37. Outra palavra para você guardar, 1:37. Lucas 1:37. Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Creia no Senhor Jesus, creia em Deus, que aquilo que você não pode fazer, Ele te auxilia, Ele é capaz, Ele é o Deus do impossível. Se você tem dificuldade de produzir riquezas no céu, peça a Deus. Seja rico no céu. Esquece um pouco das riquezas terrenas, dos bens materiais terrenos, mas seja rico para com Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.